Olá! Olha, quem cria ovelhas talvez conheça bem aquela sensação, né? A gente investe, compra sal mineral de primeira, gasta com ração, faz suplementação e aí parece que os animais simplesmente não vão para frente como a gente esperava, não ganham peso direito, as ovelhas custam a pegar cria, os cordeirinhos ficam meio raquíticos. É bem frustrante esse ciclo, né? Gastar, gastar e não ver o retorno ali no rebanho. Então, é justamente para tentar desvendar um pouco isso que a gente está aqui hoje. A nossa conversa vai ser um mergulho mais fundo em como alimentar ovinos do jeito certo, de forma prática, eficiente e, claro, sem jogar dinheiro fora. E para guiar a gente nessa exploração, vamos usar como base um vídeo ótimo, muito esclarecedor, do canal ovinos.com lá no YouTube. O título é bem direto: Como alimentar ovinos na prática. E quem está por trás desse conteúdo é a doutora Carla. Ela tem uma bagagem, olha, impressionante. É zootecnista, é médica veterinária e, o que eu acho que faz toda a diferença, ela é criadora de ovelhas. Vive isso há mais de 20 anos, na prática mesmo. O objetivo dela com o canal, e o que a gente vai tentar extrair aqui, é justamente ajudar outros criadores, para ter animais mais saudáveis, mais produtivos, com menos mortalidade e, no fim das contas, com resultados melhores, né? Exatamente. A nossa missão aqui hoje é tipo assim, garimpar essas dicas de ouro, essas orientações práticas que a doutora Carla oferece. Vamos tentar desdobrar o que é essencial, os alertas que não dá para ignorar e aquelas dicas que, sabe, podem realmente fazer a diferença na alimentação do rebanho ovino. A ideia é pegar essa área que muitas vezes preocupa o criador e transformar num pilar para o sucesso da criação. Perfeito. E a doutora Carla já começa, assim, quebrando alguns mitos, né? Ela deixa bem claro, alimentar ovinos não é só encher o coxo de comida e pronto. Também não adianta muito sair copiando o que o vizinho faz ou o manejo que a gente vê numa exposição. Cada lugar, cada rebanho tem suas necessidades específicas. Mas tem um ponto que ela é bem firme, um não categórico. Jamais, em hipótese alguma, usar ração feita para bovino, para vaca, para boi, em ovelha. Pode parecer básico para alguns, mas olha, é um erro que acontece e pode ser bem desastroso. É fundamental entender o porquê disso. Sim, os dois são ruminantes, o sistema digestivo tem lá suas semelhanças, mas as necessidades nutricionais finas são bem diferentes. Dar ração de boi para ovelha é colocar o rebanho num risco direto de intoxicação. Isso pode ser por causa de algum ingrediente específico da fórmula bovina que faz mal para a ovelha, ou, o que é mais comum, por causa dos níveis de alguns nutrientes, principalmente minerais. O que é seguro e até necessário para o gado pode ser tóxico para a ovelha. O exemplo clássico que a doutora Carla sempre bate na tecla é a questão do cobre. Ovelha é muito, mas muito sensível ao cobre comparado com o boi. Elas acumulam o cobre no fígado muito fácil, sabe? E o excesso leva a uma coisa chamada crise hemolítica. O sangue começa a se destruir. E isso, na maioria das vezes, mata o animal. Rações e minerais para bovinos geralmente têm mais cobre na medida certa para eles, mas essa mesma medida pode intoxicar e matar ovelhas. Então, usar esses produtos achando que está economizando, na verdade é um risco enorme, sanitário e econômico. Essa sensibilidade ao cobre já mostra como a nutrição ovina precisa ser específica. Nossa, fica bem claro o perigo. Então tá, se ração de boi está fora, qual o caminho? A doutora Carla simplifica isso num conceito que ela chama de tripé. É uma base, sabe? Com 3 partes essenciais que precisam estar em equilíbrio: volumoso, concentrado e minerais. Vamos começar pela base da base, o volumoso. O volumoso, como o nome já diz, é o grosso da dieta, o volume mesmo. É a parte fibrosa, geralmente o verde, o pasto que o bicho come direto, a capineira picada que a gente dá no coxo, a silagem, que é tipo um capim fermentado, ou o feno, que é o capim seco. Idealmente, é disso que a ovelha mais come durante o dia. E aqui, uma palavra é chave: qualidade. Não adianta dar um volumoso ruim, seco demais, cheio de talo, passado, ou pior, mofado. A doutora Carla explica que um volumoso assim,
O animal até enche a pança, mas não tira os nutrientes que precisa. A digestibilidade é baixa. Quanto à quantidade, ela dá uma regra prática para começar. Calcular mais ou menos 10% do peso vivo do animal em forragem verde por dia. Por exemplo, uma ovelha de 50 quilos comeria uns 5 quilos de pasto fresco ou capim picado. Essa regra dos 10% do peso vivo em matéria verde, ela é útil no campo para ter uma ideia inicial, mas é muito importante entender o que ela significa e os limites dela. Como a doutora Carla também ressalta, essa estimativa é para o alimento como oferecido, na forma natural, que tem muita água. Pensa num pé de alface e num potinho de orégano seco. O alface é grande, pesado, mas quase tudo é água. O orégano é leve, concentrado, quase tudo é matéria seca. Na nutrição, o que importa mesmo para calcular o que o animal comeu de nutriente é a matéria seca, MS, ou seja, o alimento sem a água. Um pasto bem verdinho pode ter 80% de água, já um feno bom pode ter só uns 10, 15%. Então, 5 quilos de pasto fresco tem bem menos matéria seca e menos nutrientes do que 5 quilos de feno. A regra dos 10% ajuda a ter noção do volume de capim fresco que o bicho come. Mas, para fazer a dieta certinha, o cálculo fino é sempre na matéria seca e no que ela contém. Confiar só nos 10% sem olhar a qualidade e a umidade do volumoso pode levar a erro para mais ou para menos. Entendido. Matéria seca é o que vale na conta nutricional. Bom, seguindo no tripé, o segundo pé, o concentrado. O que entra aí exatamente? São aqueles alimentos mais fortes em nutrientes, tipo grãos como milho, sorgo, farelos de soja, algodão, trigo e as rações que a gente compra prontas, que geralmente misturam isso tudo. A característica principal do concentrado é essa: ele dá muito mais energia, proteína e às vezes minerais e vitaminas num volume pequeno, se comparar com o volumoso. É tipo um aditivo para melhorar a dieta, né? Exato, é um turbo nutricional. E justamente por ser tão potente, o manejo do concentrado exige, muito cuidado. A doutora Carla é bem enfática nisso. Concentrado nunca pode ser dado à vontade, em excesso, ou colocado na dieta de uma vez só sem um tempo para adaptar o animal. Os perigos são sérios e podem matar. O principal é a tal da acidose ruminal. O rumen da ovelha é um mundo complexo, cheio de bactérias que fermentam a comida. Concentrados, principalmente os que têm muito amido, como o milho, fermentam muito rápido. Se o animal come demais de uma vez, essa fermentação acelera tanto que produz muito ácido lá dentro e o pH do rumen despenca. Fica ácido demais. Isso mata as bactérias boas, machuca a parede do rumen e pode causar um monte de problema no corpo todo, levando o bicho a ficar caído, com diarreia forte e pode até morrer. O jeito certo de fazer, como a doutora Carla detalha, é sempre adaptar aos poucos. Começa com um pouquinho concentrado, vai aumentando devagar dia após dia, para dar tempo para as bactérias do rumen se acostumarem. E também é bom dividir a quantidade do dia em 2 ou 3 vezes, em vez de dar tudo de uma vez só. Assim evita aqueles picos de fermentação. E talvez o mais importante, o concentrado tem que ser balanceado. Não é só misturar milho e soja de qualquer jeito. Tem que calcular as proporções certas para a necessidade daquele animal, se está crescendo, prenhe, amamentando, para complementar o volumoso que ele já come. E a primeira é de um professor que eu tinha, que falava o seguinte: as palavras não são impunes. Elas advogam a seu favor ou contra. Ok, concentrado é forte, mas tem que usar com muito cuidado. Chegamos no terceiro pé do tripé, os minerais. A gente sempre ouve falar do sal mineral no coxo, né? São super importantes para um monte de coisa no corpo. Formar osso e dente, cálcio e fósforo são os mais famosos, para os órgãos funcionarem direito, para as enzimas trabalharem, para levar oxigênio no sangue e até para o bicho conseguir usar bem os nutrientes do volumoso e do concentrado. A parte da reprodução também depende muito de um balanço mineral certinho. E aqui, atenção máxima de novo. Um ponto que a doutora Carla martela, e com toda a razão, e que repete o perigo da ração bovina é
absolutamente essencial, não tem negociação, usar sempre sal mineral feito especificamente para ovinos. Vou repetir, nunca, jamais usar sal mineral de boi para ovelha. Os riscos de usar o produto errado são graves e são vários. Primeiro, o desbalanço mineral, principalmente da relação cálcio-fósforo. As fórmulas para bovinos podem ter proporções que, para ovinos, aumentam demais o risco de formar cálculo urinário, as famosas pedras nos rins ou, mais comum, na bexiga e na uretra. Esse problema, a urolitise, é muito perigoso nos machos, carneiros, cordeiros, porque a uretra deles é mais comprida e estreita, aí entope fácil. É uma dor terrível para o bicho e muitas vezes mata se não tratar logo. E segundo, voltamos para aquele vilão que a gente já falou, o excesso de cobre. Minerais para boi são feitos para a necessidade deles, que é bem maior que a da ovelha. Oveia, como a gente disse, acumula cobre no fígado aos pouquinhos. Usar sal mineral de bovino, mesmo por pouco tempo, pode ir depositando esse cobre até chegar num ponto crítico. Quando chega, muitas vezes por causa de um estresse qualquer, o cobre é liberado de uma vez no sangue, causando aquela crise hemolítica tóxica. Os sinais são icterícia, as mucosas ficam amareladas, a urina fica escura, cor de Coca-Cola, como o pessoal fala, o bicho fica fraco e morre. É uma intoxicação que vai se formando devagar, mas que explode de forma aguda e quase sempre sem volta. Então, escolher o sal mineral específico para ovino não é detalhe, não é luxo, é segurança básica para o rebanho. Nossa, essa questão dos minerais específicos é mesmo um divisor de águas. Além desses pilares do tripé, volumoso, concentrado, minerais, a doutora Carla também alerta para erros bem comuns no dia a dia da alimentação. Coisas que podem sabotar todo o trabalho, o investimento e acabar prejudicando a saúde e até matando animais. Um clássico que ela cita é aquele costume de deixar sobra de ração no coxo e só ir jogando ração nova por cima, a tal da ração remontada. O que acontece? Aquela sobra fica úmida da saliva dos bichos, pega umidade do ar e vira um prato cheio para bactéria e fungo, mofo. Essa fermentação, esse crescimento de mofo, produz toxinas, as micotoxinas, que contaminam a ração toda. O resultado disso vai desde problema digestivo e queda no desempenho até coisa mais grave como aborto em ovelha prenha e intoxicação que pode matar. Outro ponto crítico, a estrutura e o manejo dos coxos. Coxo mal feito ou mal posicionado é pedir para ter problema. Por exemplo, coxo que pega chuva. A ração molha, fermenta rapidinho, estraga. E o perigo fica ainda maior se a ração tiver ureia, que às vezes usam como fonte de nitrogênio. A ureia dissolve na água parada e se o bicho beber aquela sopa concentrada, a intoxicação por amônia é quase certa e muito grave. Coxo muito baixo, ou que o bicho consegue entrar dentro, também permite que eles sujem a comida com fezes e urina. Aí contamina com verme, com coccídio, bactéria. Aumenta a chance de doença no rebanho todo. E tem um erro que é mais sutil, mas tão ruim quanto: misturar mal a ração. Quando a gente faz na fazenda. Pode ser por misturar pouco tempo, as ingredientes não se espalham direito, ou ao contrário, misturar tempo demais em certos misturadores, que pode acabar separando os ingredientes de novo, por causa do peso ou tamanho diferente das partículas. A consequência disso é que a ração fica toda desigual. Um animal come um bocado com muito de um nutriente, risco de intoxicar, como a gente viu com o cobre, e pouco de outro. Outro animal come o contrário. Aí todo aquele trabalho de balancear a fórmula vai por água abaixo. Pode dar tanto intoxicação quanto falta de nutriente no mesmo lote de bicho. Exato. A mistura bem feita, homogênea, é a garantia de que cada bocada de ração que o animal come tem aquilo que foi planejado na fórmula. Pensa em fazer um bolo. Se não misturar direito a farinha, o açúcar, o fermento, uma parte fica sola, outra doce demais, outra não cresce. Com a ração é a mesma coisa, só que a consequência é na saúde e no bolso. Todo o dinheiro gasto em ingrediente bom, em pagar um técnico para fazer a fórmula, pode ser perdido se a mistura final ficar ruim.
É um detalhe da operação que afeta diretamente o resultado e que às vezes explica por que, mesmo usando uma fórmula boa no papel, o resultado não vem. Faz todo sentido. A mistura é que garante que a fórmula chegue na boca do bicho. Bom, com base nisso tudo, o tripé, os erros comuns, a importância de ser específico para a ovelha, a doutora Carla também dá umas dicas práticas, né? Focadas em melhorar o desempenho e, quem sabe, até reduzir custo fazendo certo. O que a gente pode destacar como ação-chave. Primeiro, reforçar a base. Volumoso de boa qualidade tem que ser sempre o principal. A doutora Carla até comenta que muitas categorias, tipo ovelha adulta que não está prenha nem amamentando, solteira, como ela diz, muitas vezes se mantém bem só com pasto bom ou um feno de qualidade, sem precisar de muito concentrado. E aí, avaliar a qualidade desse volumoso é chave. Olhar a cor, bem verde é melhor que amarelado ou marrom. O cheiro, tem que ser cheiro de capim fresco, não de mofo ou amônia. Ver se tem mais folha, que é mais nutritiva, do que talo, que é mais fibra. E se não tem mato misturado, principalmente planta tóxica. O concentrado, então, ele entra como ferramenta estratégica. É um suplemento, um complemento, não é a base. O uso tem que ser pensado e ajustado para as fases que exigem mais do animal. Por exemplo, ovelha no fim da gestação precisa de mais energia e proteína para o cordeiro crescer e para ela se preparar para o leite. Ovelha amamentando muito leite gasta uma energia enorme. Cordeiro crescendo precisa de proteína e energia para formar músculo e osso. Animal engordando precisa de energia para depositar gordura. O concentrado ajuda a cobrir essa demanda extra que só o volumoso talvez não dê conta. Evitar desperdício é outra dica fundamental para o bolso e para a saúde. É dar a quantidade que os bichos realmente comem, ajustando pelo que sobra no coxo. O ideal é sobrar bem pouquinho ou nada, mas sem faltar comida. Isso economiza a ração e evita formar aquela ração remontada perigosa. Olhar como os animais comem também ajuda a ajustar a quantidade e quantas vezes dar por dia. Higiene e proteção dos coxos. Isso não tem conversa. Limpar todo dia, tirar sobra, sujeira, garantir que fiquem protegidos da chuva, do sol forte e colocar num lugar que evite que os bichos sujem dentro. São coisas simples, mas que diminuem muito as diarreias, as verminoses. E, claro, ajustar a dieta para cada fase da vida. A necessidade de uma ovelha vazia é totalmente diferente daquela no fim da gestação ou amamentando 2 cordeiros. Um cordeirinho que acabou de desmamar precisa de coisas diferentes de um carneiro que está trabalhando ou de uma ovelha de manutenção. Cada fase pede um balanço diferente, principalmente de energia, proteína e minerais. Não ajustar significa ou deixar o bicho passar fome em fase crítica, e aí a produção e a saúde vão embora, ou dar comida demais em fase que não precisa. Aí joga dinheiro fora e ainda pode engordar demais o animal. E por último, se for fazer a ração na fazenda, Carla reforça. Atenção total na hora de misturar, como a gente já falou, para ficar tudo igualzinho. E o mais importante, a fórmula dessa ração nunca pode ser feita no achismo ou pegando receita da internet. Tem que buscar ajuda de um profissional que entenda do assunto, zootecnista, veterinário com experiência em ovelha para calcular a fórmula certa. Ele vai olhar a necessidade dos animais, a qualidade do que você tem na fazenda, o capim, o milho, a soja e o que você quer produzir. Esse ponto da formulação profissional, nossa, é crítico mesmo e a doutora Carla bate muito nisso. Erro no balanceamento da dieta é a raiz de um monte de problema que dá um prejuízo danados, muitas vezes silencioso. A gente fala de desempenho baixo, cordeiro que não cresce, ovelha que não emprenha, mas também de doença metabólica grave, como toxemia da prenhez nas ovelhas, que dá por falta de energia no fim da gestação, cetose, problema no fígado por excesso de gordura ou falta de nutriente, além das pedras nos rins que a gente já falou. A mensagem principal que a doutora Carla passa e que resume bem nossa conversa aqui é essa. O segredo não é dar mais comida, é dar a comida certa, na quantidade certa, na hora certa e do jeito certo. Uma alimentação ajustadinha, balanceada, que respeita o que a ovelha precisa, transforma o resultado da criação, não só melhora a saúde quanto o rebanho produz, mas como evita desperdício e doença cara, pode até deixar a produção mais barata. É aí que aquela frustração do começo, de gastar sem ver resultado, começa a desaparecer. Excelente resumo. Acho que a gente conseguiu então tirar os pontos principais dessa orientação prática da doutora Carla. O básico é entender e usar o tripé,
Volumoso, bom na base, concentrado como ferramenta, mineral específico para ovino. Sempre usar produto próprio para ovelha, atenção redobrada no sal mineral, fugir dos erros comuns de manejo, não deixar sobra acumular, coxo limpo, seco, protegido, bem localizado, garantir mistura boa da ração e, principalmente, ajustar a comida para cada fase do animal. E quando se coloca isso em prática, a coisa muda. Aquela sensação de gastar sem ver resultado pode virar a satisfação de ver o rebanho mais bonito, mais saudável, produzindo mais. E a atividade fica mais eficiente, mais rentável. É o conhecimento técnico, validado pela experiência, funcionando no dia a dia da fazenda. Perfeito. E fica aqui o nosso reconhecimento à doutora Carla por juntar esses mais de 20 anos de experiência de campo como criadora com a formação técnica sólida de zootecnista e veterinária e dividir isso de um jeito tão claro. Para quem gostou e quer ir direto na fonte, a gente recomenda muito acompanhar o trabalho dela lá no canal ovinos.com, no YouTube, que foi a base para essa nossa análise hoje. Para fechar, eu queria deixar uma pergunta no ar, para a gente pensar um pouco mais, que vem do que a gente discutiu. Já que a ovelha é tão sensível a algumas coisas, como cobre, e precisa tanto de um balanço mineral feito para ela, que outras práticas, que talvez sejam normais na pecuária em geral, com boi, com cavalo, sei lá, poderiam, mesmo sem querer, estar prejudicando quietinhas a saúde e o desempenho específico das nossas ovelhas? Fica aí a questão para a gente continuar observando, perguntando e aprendendo sobre o que esses animais realmente precisam.